Boa noite, gente. Um prazer imenso a gente poder estar de novo aqui no Viana de Carvalho, presencialmente. Tá, obrigado. Assim, escutando o Grupo Finito Bem é uma alegria, assim, né? Você já começa realmente a conversar com a alma muito leve, né? Com essas músicas. É muito bom, né? E aí, assim, eu não poderia deixar de reforçar a campanha do Amigo Doador. Eu fui doador durante décadas, regular, porque a campanha, o objetivo maior é esse, é nós conquistarmos pessoas que doem regularmente, né, para que o banco de sangue ele possa ter, de fato, de diversos tipos de sangue sempre disponível. Não adianta só você doar no dia 10 de setembro, né? Até porque pode ser que no dia 10 de setembro o seu sangue não dê certo. Então, o doador regular é muito importante, né? Eu não estou podendo mais doar porque eu tenho que tomar um remédio de forma regular também, que impede da doação. Eu teria que, depois de 6 meses de tomar esse remédio, parar para doar, né? E eu não posso parar, infelizmente. Mas é muito bacana, né? Eu sempre digo assim, olha, não dói. Você pode, embora aquela agulha, ela pode colocar medo, mas não dói, né? Você é uma sensação muito legal, muito boa, né, de você dar o seu sangue para alguém que muitas vezes você não sabe quem é, né? E além disso, você ainda tem um lanchinho que eu acho magnífico, aquele lanche, né? Uma banana, né? Um sanduíchezinho de queijo, né? Rapaz, olha, é só alegria. É muito legal, vale a pena mesmo, se você puder, né? Se você cumprir lá os requisitos que tem que ter, né? Da trabalho do Hemocentro, vale a pena você fazer isso, né? Você vai se sentir muito bem. Bom, dito isso, sim, e a gente tem que lembrar, a gente vai falar de doutrina espírita. O grande lema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Isso é também um ato de caridade, né? E Chico Xavier ele dizia que, graças a Deus, Kardec não disse que fora do espiritismo não há salvação, porque senão ele teria ido embora, mas é fora da caridade. Por quê? Porque a caridade é algo que todos nós podemos fazer, né? E a caridade, evidentemente, ela é um termo que é muito mais amplo do que simplesmente você dar algo material para alguém. Tanto que quando Kardec ele faz uma pergunta que a gente chama no movimento espírita de BIP 886. Já ouviu falar desse termo? BIP 886. Quem já ouviu falar, levanta a mão, por favor. Ninguém, meu Deus. Ninguém aí? Mas vocês vão então decorar isso, fica mais fácil. BIP 886. Por quê? 886 é o número da questão de O Livro dos Espíritos, né? Antes de falar dela, Kardec, na questão 625, ele vai perguntar qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta dos Espíritos é uma das mais curtas, eles respondem assim: vede Jesus, né? Observa Jesus, esse é o tipo mais perfeito. Então, Jesus é para nós o paradigma da perfeição que a gente pode almejar aqui na Terra, né? Acho que falhou aqui, não tá? Tá. Ah, tá regulando? Mas, rapaz, que tecnologia! Então vede Jesus. Então, Jesus é o paradigma, né? Muitas vezes a pessoa pergunta, mas a doutrina espírita é cristã? O Cristo é a nossa referência, né? Mas o Cristo não é Deus. Ele não é o Criador, né? Jesus é um irmão nosso, que já alcançou um nível de perfeição para o qual todos nós caminharemos, né? Ele próprio disse que sois deuses, com D minúsculo, podereis fazer o que eu faço e muito mais, se quiseres, né? Então, isso nós vamos, pouco a pouco, conquistar.
Mas então, como Jesus é o paradigma, é a referência máxima, então Kardec, lá nessa questão 886, ele pergunta qual o verdadeiro significado da palavra caridade, como entendia quem? Jesus. Ele quer saber o seguinte, olha, Jesus é a referência, então como é que ele entendia, né, ou entende, enfim, a palavra caridade, o significado da palavra caridade? Aí vem um BIP, benevolência para com todos, indulgência, né, para as imperfeições, né, das pessoas, e perdão das ofensas. Né? Percebamos, portanto, que a caridade, né, ela está muito mais nas questões que envolvem o nosso interior, né, da nossa abundância, do nosso comportamento na relação com o outro, né, de eu ser benevolente, né, que aí você também pode estar dentro aí a questão material, né, de você poder, né, doar algo, mas você ser indulgente e você perdoar as ofensas. E se nós refletirmos um pouco mais sobre isso, a gente vai encontrar nessa recomendação do BIP a nossa paz interior. Portanto, quem é beneficiado, primeiramente, ao se comportar dessa forma, somos nós mesmos. Porque se você é uma pessoa que é indulgente, se perdoa, você é uma pessoa equilibrada. Se você não consegue perdoar, você se torna refém desse não perdão. E você fica algemado àquela pessoa que você não consegue perdoar. Aquela pessoa que você, portanto, não gosta, é a pessoa que mais faz parte dos seus pensamentos. É a que mais está próxima de você, que você não consegue se desvencilhar. Algo semelhante acontece quando você tem, por exemplo, uma criança, um jovem, que não gosta de estudar. Percebam, quando você não gosta de estudar, quando você é a pessoa que mais passa tempo na escola, porque ele vai fazer recuperação, não sei o que, final, né? Aí quando ele consegue, acaba as férias, aí já volta. Se você é uma pessoa que gosta de estudar, você cumpre com as suas obrigações, já ali, finalzinho de novembro, início de dezembro, já está de férias. Né? Final de janeiro, daqui que a gente, né, é mais ou menos esse nosso calendário. Mas aquele que não gosta, ele fica. Né? É uma espécie de penalização, né? Uma consequência pela nossa postura. Né? Então, a doutrina espírita, né, quando Kardec ele escreve o Livro dos Espíritos, e ele vai, então, usar o codinome Allan Kardec, porque este homem, era um homem muito conhecido na França, era um pedagogo, homem de ciência, estudioso, há mais de 35 anos do magnetismo animal. Então, uma pessoa extremamente conhecida, escritor, né? Ele dava diretrizes na questão pedagógica da França. Então, Kardec, ele usa o codinome, ele se apaga, enquanto um homem de ciência, para dar voz aos espíritos. Então, ele utiliza, né, Allan Kardec. Então, Kardec, quando ele escreve o Livro dos Espíritos, lá em 1857, ele percebe, primeiro, que você tinha que evoluir, né, nos estudos, tanto que o Livro dos Espíritos que nós usamos hoje não é o da primeira edição, né? A primeira edição tinha 501 perguntas, né? Ela mais que dobrou, né, para aquela que nós utilizamos atualmente, que tem 1.019 perguntas, mas na verdade são mais de 1.200, porque você tem os desdobramentos de várias questões, que vai ser letra A, B, C, D, até letra E, se eu não me engano. Então Kardec vê a complexidade, né? E aí ele, em 1859, ele lança um livro que é, na verdade, uma pergunta, que é a pergunta que mais faziam a ele. Isso é para poder pegar para o pessoal, né, daqui, né? Tá bom. Qual é a pergunta? O que é o Espiritismo? Né? Então, o livro, O que é o Espiritismo, que ele lança em 1859, ele vem exatamente de uma forma mais reduzida, responder a isso. Porque o que Kardec pensava? Olha,
você lê um livro mais simples, porque o Livro dos Espíritos é o livro mais completo, é o que contém toda a doutrina espírita. Você lê o livro, o que é o Espiritismo, você tem o conhecimento das linhas gerais, e aí você diz assim, poxa, eu quero investir meu tempo, meus estudos nisso ou não? Né? Então, Kardec ele faz isso, tanto que no livro dos médiuns, Kardec ele vai orientar que a gente inicie os estudos pelo o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, né? Depois o Livro dos Médiuns, Revista Espírita, que é o que tinha até aquela época que ele escreveu o Livro dos Médiuns. Mas o que é o Espiritismo, né, nesse livrinho mais fininho, já na introdução ele já responde o que é o Espiritismo. Ele vai dizer que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, né, e uma doutrina filosófica. Percebam que ele não usa a palavra religião. Kardec ele não usa religião. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, porque, enfim, né? Eu vou fazer uma pergunta, então. Para vocês, a doutrina espírita é uma religião, sim ou não? Sim. Ouvi algum não? Hein? Quem dá mais? Lá atrás não é. Aqui na frente foi sim. Abstenções. Hein? Gente, quem respondeu sim e não, podem estar certas, as duas pessoas, ou podem estar erradas, que depende exatamente do significado da palavra religião que você utiliza. Quando alguém lhe fizer uma pergunta como essa, você devolve a pergunta e diz assim, Paulo, qual o sentido da palavra religião que você está falando, você entende? Kardec sempre teve essa preocupação porque as palavras, elas são polissêmicas, ou seja, elas têm vários significados. Todas as palavras têm significados diversos. Então, é muito complicado isso porque se nós tivéssemos para cada ideia uma palavra, a nossa comunicação fluiria muito melhor, seria muito mais fácil da gente se comunicar e de se entender. Como não é assim, fica complicado, né? E aí o que acontece? Você tem, dentro dessa polissemia, né, da questão das palavras polissêmicas, você tem a polissemia que chamamos de simétrica e assimétrica. Quem quiser assistir a um vídeo que se explica muito bem isso, sobre a questão da religião, vocês procurem Cosme Massi, né? O Espiritismo não é uma religião, tal. Então, Cosme vai explicar isso muito bem. E aí, o que é que ele diz? Olha, na polissemia simétrica, é quando você tem um significado em que basta você saber o contexto para que você entenda o que é. Por exemplo, o cabo foi soldado. Né? Estou falando do quê? Estou falando do quê? De patente militar, estou falando de cabo de panela, não é isso? Então, percebam que não há um significado preponderante. É simplesmente você saber qual é o contexto para você entender do que você está falando. Mas na polissemia assimétrica é quando você tem um significado que é preponderante da palavra e, portanto, se você, ao utilizá-la, você vai precisar, e você utilizá-la num significado diferente do que é mais comumente usado pelas pessoas, você tem que explicar, vai ter que se explicar. Então, Kardec diz o seguinte, olha, a palavra religião, ela tem na sociedade, na população, nas pessoas, um significado muito preponderante, que é a questão de você ter uma instituição com sua hierarquia eclesiástica, com os seus rituais, com os seus dogmas de fé, não é? Então, assim, como o Espiritismo não é isso, então ele não é uma religião nesse sentido. Mas se você utilizar, e aí veja Kardec, ele vai ter na Revista Espírita de dezembro de 1868, portanto ali uns 4 meses antes dele desencarnar,
né, que ele desencarnou no dia 31 de março de 1869. Então, Kardec já estava muito experiente na doutrina espírita. Então, ele vai escrever um artigo que é uma pergunta: o espiritismo é uma religião? E lá ele vai dizer que sim e que não, exatamente pela questão do significado da palavra. Então, se nós entendermos religião como sendo uma ligação do Criador com a criatura, uma comunhão de pessoas, de pensamentos, né? Essa ligação, né, no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. Mas aí Kardec precisaria sempre se explicar. Por isso que ele nunca utilizou a palavra religião. Aliás, ele sempre combateu quando alguém escrevia e dizia assim que o espiritismo é uma religião, ele dizia que não é religião, porque ele estava usando aquele significado, né? E aí isso é muito importante também, por quê? Porque ele vai falar, por exemplo, se você pegar o livro Viagem Espírita, em 1862, Kardec ele vai dizer, por exemplo, o espírita muçulmano, o espírita católico. Porque quem frequentava a sociedade parisiense, quem frequentava as casas espíritas, né, que, claro, aquela época não era a casa espírita como nós temos hoje, com evangelização, com não sei o que, tal, com as atividades, né? Era um laboratório, né? Lembra que ele falou? Ao mesmo tempo, uma ciência de observação. Por quê? Porque a doutrina tem um objeto de estudo e tem uma metodologia de estudo. E vai estudar o quê? O espírito, a sua origem, o destino dos espíritos, que somos nós. Então, ele não vai trabalhar, em hipótese alguma, essa questão de religião, né? Para que a gente possa compreender que você não precisa ser espírita para conhecer a doutrina espírita. Que a doutrina espírita, ela não pertence aos espíritas, ela pertence à humanidade. É um conhecimento que todos nós precisamos, porque todos nós faremos uma viagem de retorno ao mundo espiritual, e a gente só não sabe a data, o dia e a hora. Mas todos nós vamos desencarnar e vamos voltar. Então, é muito importante que a gente saiba para onde a gente vai, né? E, sobretudo, o que é que nós estamos aqui fazendo. Então, a doutrina espírita vem responder a 3 perguntas essenciais que sempre inquietou os filósofos de todos os tempos. De onde eu vim, para onde eu vou e o que é que eu faço aqui. Se nós temos essas respostas, então a gente tem a condição de melhor aproveitar a existência. Porque o objetivo é a evolução. O objetivo é o aprimoramento. Não estamos aqui de turismo para aproveitar a vida no sentido vulgar, né? No sentido do hedonismo, né? Da busca do prazer pelo prazer. Não é isso. Estamos na carne para aprender a se desapegar da matéria. Porque a proposta para nós é exatamente a espiritualização. E, portanto, você vai ter que se desapegar da matéria. Ficou claro isso aí? Aí eu vou fazer uma outra pergunta. A doutrina espírita tem dogmas? Uma cabecinha balançou assim, não. Quem dá mais? Abstenções? Não tem? Vocês não aprenderam. Tem que perguntar, Paulo, qual é o significado da palavra dogma? Porque ela também é polissêmica, ela tem mais um significado. Porque Kardec vai usar, por exemplo, o dogma da reencarnação. Kardec vai usar a palavra dogma várias vezes na codificação. Então a doutrina espírita tem dogmas. Só que não é o dogma teológico, não é o dogma da fé, não é um objeto de fé em que você não pode discutir. Entende? Dogma é também um princípio básico. Então, a doutrina espírita tem dogmas nesse sentido da palavra, princípios básicos. E veja que básico também é polissêmico. Você fala assim, o pessoal usa muito assim, as obras básicas da doutrina.
né? A gente vai falar livro dos Espíritos, não é isso? Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Normalmente se utiliza, fala-se do Pentateuco kardeciano, que Kardec também nunca usou essa questão de Pentateuco, é coisa nossa. Mas quando eu fiz história, quer dizer, eu comecei a fazer história, não terminei isso, lá em Recife, eu fiz economia básica, né, no primeiro semestre. O que é essa economia básica? É uma coisa superficial, né? É um básico, assim, não é o básico no sentido de fundamento, né? Por isso eu gosto mais de usar, assim como o Cosme Massa também, ele fala assim, as obras fundamentais da doutrina, porque aí passa uma visão mais, digamos assim, acertada pelo entendimento que nós temos do que é fundamental, né? A pedra angular, quer dizer, você faz uma edificação, a base é a coisa mais importante para você edificar. Ninguém vai comprar uma casa, um prédio, né, um apartamento em algum lugar que a pessoa diz assim, olha, a base lá, né, foi feita mais ou menos. Você não compra. É a coisa mais importante. Então você vai encontrar na doutrina espírita princípios básicos que é sobre esses princípios que o edifício se levanta. Entende? Mas só voltando àquele conceito que a gente iniciou, né? Então é uma ciência de observação e é também uma doutrina filosófica. Por quê? Porque ela é ciência prática, porque você vai ter as manifestações, né? As relações que existem do mundo espiritual com o mundo material, porque a doutrina espírita ela aparece exatamente disso. Foram os espíritos que se manifestaram e foram os próprios espíritos que disseram, nós somos espíritos, ou gênios, como vocês queiram chamar. Não passava pela cabeça de ninguém do que era que se passava naquelas manifestações que chamaram de mesas dançantes ou mesas girantes, né? Onde os objetos eles se movimentavam, enfrentando a gravidade, né? Então, essas manifestações, esse estudo é feito nesse laboratório, mas ela é também filosófica porque dessas relações entre o mundo espiritual e o mundo carnal, você tem consequências morais, que a gente vai tentar abordar um pouquinho, até 8h30, não é isso? Eu posso ir? Ou não? Tá. Que a gente vai tentar abordar um pouco, falando desses princípios básicos fundamentais para que o edifício da doutrina espírita ela possa se levantar, tá? Então a gente vai falar basicamente aqui de cinco princípios. O primeiro princípio é o Criador, porque existe um axioma, né, que essa palavra ela é uma verdade que você não tem muitas vezes como explicar, como comprovar, mas ela é uma verdade, que todo efeito tem uma causa, né? Quando você vê algo que aconteceu, algo causou aquilo, né? Então, como você vai efeito causa, você vai ir para trás, você vai chegar no ponto em que é a causa primeira, é aquilo que não tem algo que o causou, ele não pode ser efeito de nada, né? Que é exatamente o Criador, Deus, que nós chamamos de Deus e pode ter várias denominações, né? Então, Deus é um princípio básico da doutrina. Kardec, inclusive, em O Livro dos Espíritos, ele vai fazer a primeira pergunta do livro é esse: que é Deus? Só a pergunta por si ela já é muito interessante, porque Kardec ele enfrenta uma questão que até então, naquela época, você tinha uma visão antropomórfica de Deus, não é? Uma visão de Deus, um velhinho de barba branca, sentado, né, ali em cima das nuvens e comandando as coisas todas. Então Kardec não pergunta quem é Deus, ele pergunta quem é Deus.
E Kardec também não usa o artigo definido o, ele não pergunta o que é Deus, né? Que iria restringir. O que é Deus? E aí os Espíritos respondem de forma sucinta, porque não adianta, né? Ele vai dizer, é a inteligência suprema, ou seja, é o máximo de inteligência que existe. Não há algo mais inteligente, né, do que ele. E é a causa primeira de todas as coisas. Então, Deus, ele é o incriado, ele não é criado. E essa é uma questão filosófica, porque assim, se algo criou Deus, esse algo que seria Deus. Né? Então você vai, da mesma forma que você pensa assim, o universo é infinito. Aí você diz, puxa vida, como é que é? Como é que pode ser infinito? Não é possível. Tá bom, vamos estabelecer, vamos colocar uma parede, não sei aonde, no universo. Aí você chegou na parede e diz, mas vem cá, o que é que tem por detrás dessa parede? Aí você consegue. Então, filosoficamente não tem como, não há fim. Né? Não há fim. Então, Deus é esse princípio básico. Né? E Kardec vai trabalhar em A Gênese, maravilhosamente, essa questão de Deus, além das outras perguntas em O Livro dos Espíritos, para dizer por que Deus ele é a perfeição absoluta e do bem, no amor. Né? Porque se Deus ele é a perfeição absoluta no bem, ele não pode ter nenhum traço de imperfeição, de maldade. Assim como se ele fosse a perfeição absoluta no mal, ele não poderia ter nenhum traço de bondade, senão ele não é a perfeição absoluta nem de um lado nem de outro. Né? E essa visão, ela é muito mais de acordo exatamente com aquilo que Jesus nos trouxe, que está escrito no Evangelho. Né? Só para lembrar aqui uma passagem de Jesus, quando diz assim, quem é o pai que quando o filho pede um peixe, dá pedra? Né? Ou melhor, peixe a serpente, né? E o pão a pedra. Né? Vós que sois imperfeitos, não fazeis isso com vossos filhos, quanto mais Deus, que é a perfeição. Então Deus sempre oferece o amor. Sempre. A gente é que não compreende muitas vezes aquilo que acontece em nossa existência, que sempre tem, ou quase sempre, causa em nós mesmos, né? Na nossa invigilância, nas nossas, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, e por aí vai. Então Deus é a primeira. Uma segunda, muito importante, é exatamente a imortalidade da alma. Somos seres imortais. Né? Fomos criados simples e ignorantes, estamos nesse processo evolutivo e somos imortais. Isso tem uma implicação muito, muito forte. Por quê? Porque tudo tem consequência, portanto. Não é? A vida ela é única, nós temos várias existências na matéria, mas a vida ela continua. Então a gente desencarna, né, através de um fenômeno natural chamado morte. Portanto, a morte não é o oposto de vida, a morte ela faz parte da vida, é um processo em que você deixa a carne, quando ela entra em colapso, quando ela não funciona mais, para você então retornar para uma outra dimensão, né, que dá continuidade. E isso daí tem implicações morais muito fortes. Né? Por quê? Porque nós vamos arcar com as consequências daquilo que nós fazemos, num plano ou no outro. Então isso deve exigir de nós um repensar. Se eu, por exemplo, tenho ideação suicida, né? eu penso em tirar a minha própria vida, em acabar, né, com o meu corpo, eu preciso compreender, né, que eu não vou conseguir acabar com a minha vida. Eu posso destruir o meu corpo físico, mas eu continuo. Né? Por isso que Kardec, quando ele vai, por exemplo, no Céu e Inferno, que ele traz 9 casos de suicidas que ele entrevista, cada um tem uma situação diferente da outra, né? Cada um é uma história completamente diferente. Existem atenuantes e agravantes. Mas tem coisas em comum que eles falam. A primeira questão é a decepção.
porque eles ainda se veem vivos, destruindo o corpo físico. A segunda questão é que o sofrimento aumenta, porque agora tem uma dor moral maior, né? E tem também a questão mesmo dele ver o sofrimento dos seus entes queridos que aqui ficaram, e isso também é para ele, né, para o espírito suicida, algo que aumenta a sua dor, né? E a terceira questão é que se ele tivesse um pouco mais de paciência, aquilo teria sido resolvido, né? Mas o melhor de tudo é que Deus nos ama a todos igualmente. Não há nada que nós possamos fazer que irrite Deus, porque senão Deus não seria a perfeição absoluta, né, no amor. Então todos nós temos a chance. Então veja, nós somos imortais, né? Aí vem um outro princípio básico, que é decorrente disso também. Porque Kardec vai perguntar, mas se o objetivo da encarnação é o aprimoramento, é o burilamento, né, é você conquistar o conhecimento, sabedoria e o amor, você amar, aprender a amar de fato, se eu não consigo fazer isso, se eu não conseguir completar, né, ter toda essa conquista, e aí, o que acontece? Você tem uma nova chance, uma nova encarnação. Então, você tem a reencarnação, que é o retorno ao corpo físico, claro, um outro corpo físico, porque aquele que nós usamos anteriormente, esse já se transformou, né? Ele já foi carcomido pelos vermes, ele já retornou à natureza, já se transformou. Então, a gente vai... Tanto que quando Jesus... É interessante, quando Jesus tem aquela conversa com Nicodemos, vocês lembram daquela conversa com Nicodemos? Nicodemos o procura, né, e quer saber como é que as coisas acontecem e tal. Aí Jesus, é preciso nascer de novo. Aí muita gente diz assim, não, esse nascer de novo é ser batizado, é não sei o que e tal. Mas Nicodemos entendeu a colocação de Jesus, tanto que ele diz assim, mas como pode um homem velho retornar ao ventre de sua mãe? Ele entendeu o que Jesus quis dizer, né? Mas como você é doutor, né, do Sinédrio, e você não sabe, porque os judeus eles sabiam da reencarnação, só que eles não tinham um conhecimento muito claro sobre isso, como é que a coisa acontecia, se era com todo mundo, só os profetas que poderiam retornar. Então era uma coisa um tanto ainda obscura, mas a reencarnação fazia e faz parte, né, da cultura judaica. Então, a reencarnação, inclusive, é aquilo que explica a justiça de Deus. Se nós acreditamos no Deus justo, bom, né, soberanamente justo e bom, é através da reencarnação que nós vamos encontrar exatamente essa justiça, esse amor dele. Porque o que é que explicaria... né, explicaria você ir, por exemplo, no Hospital do Câncer, né, aqui no Hospital Laureano, né, e você vê um bebê com um tumor imenso na cabeça. O que é isso? De onde vem isso? Né? É até interessante também que tem outra passagem de Jesus, que os discípulos perguntam assim, sobre um cego de nascença. Se quem pecou foi ele ou os pais? Né? Olha que interessante. Se os discípulos perguntaram quem pecou, se ele pecou, então, porque existiria uma anterioridade àquela situação. Né? O Evangelho é repleto da questão da reencarnação, né? Se nós prestarmos atenção. Jesus vai dizer, não foi nem ele, nem os pais. Então, assim, existem aqueles casos em que o Espírito próprio diz assim, olha, eu quero ir, né, com o desafio da cegueira, por exemplo. Né, porque ele quer aprimorar outras habilidades, outras virtudes, quer ser testado, né, que a gente chama de provas. Né? As expiações, a gente fala assim, mundo de provas e expiações. Né? Qual é a diferença de provas e expiações nesse contexto? É que toda expiação ela é uma prova também.
Mas nem toda prova é uma expiação, porque a expiação ela seria uma necessidade de correção dado alguma falha, algum erro que eu cometi no passado, que pode ser um passado de uma vida, de uma existência anterior ou essa própria existência, né? Mas as provas, que a gente chama nesse contexto, elas são solicitações para que eu possa, então, apressar, digamos assim, a minha evolução, para que eu possa, de fato, fazer algo a mais. Quer dizer, eu não tinha necessidade de tal questão, mas eu quero passar, né, como foi o caso desse cego de nascença, dessa passagem de Jesus. Então, a reencarnação, né, ela é algo assim fantástico. E aí algumas pessoas assim, mas Paulo, não tem muita lógica você voltar para algo e você não se lembrar, você passar por questões, você não se lembrar o que você fez. Mas o que é melhor? É você passar por algo porque você não se lembra, ou você passar por algo que não existe origem, não tem a necessidade. Né? Mais ou menos assim, você chamar o filho assim, olha, vem cá, eu vou lhe dar aqui um castigo de uma besteira que você vai fazer amanhã. Não tem sentido, né? Então, a reencarnação ela é um princípio básico da doutrina espírita, né? E ela é algo assim que explica muitas das coisas. Por exemplo, as relações que nós temos em família. Né? Hoje mesmo eu estive com uma pessoa em que ela conta, né, de um filho que tem 13 anos e tem ideação suicida. E é irmão gêmeo. Opa, obrigado. Ele tem um irmão gêmeo que ele detesta o irmão. Ela diz assim, ele tem assim um ódio pelo irmão, né? E isso é muito, muito difícil para ele. Ele fala que certa vez ele falou para ela que ele não era filho dela, né? Enfim, é um drama que aquela família ela que tem. Como é que você vai explicar esses tipos de animosidades aparentemente gratuitas, né? De uma pessoa não gostar do irmão, ou não ter, desde bebê, ter uma certa ojeriza, ou mesmo o pai, né, ou a mãe que tem essa relação com... De onde vem isso? Né? Então, é muito natural que venha, de fato, de relações anteriores conflituosas. Né? E o esquecimento do passado, Kardec vai dizer, se Deus assim o quis, é porque há vantagem nisso. Né? Porque imagina nós sabermos o que nós fizemos no passado uns com os outros. Né? O pessoal fica querendo linchar, porque, né, pegaram fulano que abusou sexualmente, né, o pessoal quer matar. Né? Então nós não conseguiríamos, o esquecimento é uma bênção. Né? E nós não devemos buscar saber o que fizemos no passado. Porque naturalmente a gente já teve o esquecimento, que é um benefício. Né? Pensemos sempre assim, hoje é a minha melhor versão. Então, já vejo, então para que eu vou buscar lá no passado coisas que eu fiz? Né? Não adianta, não vai mudar em nada o que eu fiz no passado. O importante são as oportunidades do presente para que eu possa então me modificar para melhor. Fazer esse esforço. Porque Kardec ele vai dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para se melhorar a cada dia. Ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É esse esforço. A gente vai tombar, vai cair, vai errar. É esse esforço. Se fosse para espíritas serem perfeitos, a casa estava vazia, não tinha ninguém aqui. Então nós estamos aqui porque nós precisamos, nós temos as nossas imperfeições, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos. Né? Eu já falei de Deus, falei da imortalidade, falei da reencarnação, né? E aí a gente vai para uma outra frase de Jesus que diz assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Né?
Então, a pluralidade dos mundos habitados. A última pesquisa que eu vi, pelo menos, não sei se alguém tem conhecimento de algo mais recente, 2015, 2016, um grupo inglês, né, de ingleses, pesquisadores, era uma pesquisa de 15 anos que utilizou 20 anos de fotografias, né, do Hubble. E aí, então, no cálculo finito, no cálculo humano, do número de galáxias, né, nós estávamos em 200 bilhões de galáxias. Né? Com essa pesquisa, multiplicou por 10, foi para 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia com milhões, bilhões de estrelas, cada estrela com seu conjunto de planetas. Calcularam a quantidade? Né? E, na verdade, esses 2 trilhões é do universo, que a gente já trabalha com multiverso, né? E é um número finito. Isso aí não é nada, porque qualquer número que você pensar e você compara com o infinito, ele não é nada. Assim como qualquer tempo, né, lapso temporal que você pensar e você compara com a eternidade, não é nada. Se apaga, tende a zero, né, quando você faz a comparação relativa. Por isso que os Espíritos dizem que nós sempre progredimos, a gente não retroage, a gente não retrograda, né? Então, o que vai acontecer? Todo o nosso tempo em que nós erramos, em que nós falhamos, em que nós fizemos o mal, isso vai tender a zero, né? Porque alcançando a perfeição relativa que nós somos destinados, nós sempre seremos, então, a partir dali, da eternidade, espíritos puros, espíritos crísticos e por aí vai. Né? Então, esse passado, o mal, a rigor não existe. Existe a ausência do bem. Né? Que a gente vai conquistando esse bem pouco a pouco. Então, vejam, para nós termos uma ideia, assim, o que é no universo, na questão astronômica, né? A gente usa um termo chamado ano-luz. Não é isso? Ano-luz. Qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Para a gente ter uma noção, isso significa nós irmos de João Pessoa a Recife e de volta 1.250 vezes em um segundo. Claro, sem pegar aquele trânsito em Abreu Lima, né? Senão você não consegue. Então, veja, aí o que é um ano-luz? Quantos quilômetros se percorre em um ano-luz? Eu vou dar 10 segundos para vocês. É a quantidade de segundos no ano, que são 31.536.000, se não me falha a memória, porque eu decorei exatamente, né, evidentemente, esse número, vezes 300 mil. Aí você vai ter a quantidade de quilômetros. A galáxia sideral mais próxima da Terra chama-se Andrômeda. Ela está a 2,5 milhões de anos-luz da gente. Né? Aí você tem mais 2 trilhões aí para você passear. Né? Essa é a sideral mais próxima. Então, imagina se nós... Não tem lógica a gente achar que nós somos o único planetinha que tem ser vivo. Se nós pegarmos um empresário que é dono de 2 shoppings, sendo aqui, né, e ele fizesse o shopping que é lá em Mangabeira e colocasse só o prédio, disse assim, olha, não vou fazer nada, eu vou construir só o prédio e não vou colocar nada. A gente pensaria o que dele? Dessa pessoa, desse empresário? É doido, né? Não tem sentido nenhum. Então, porque nós somos imperfeitos, imagina Deus. Ele vai criar isso tudo para quê? Por nada? Não há inutilidade na criação. Não existe isso. Não existe vácuo. Né? Todo o universo infinito ele é preenchido, ele tem um sentido de ser. Né? Então, a pluralidade dos mundos habitados, né, ele é. E aí o que acontece? A solidariedade é o que rege todo o universo. Porque da mesma forma que a gente verifica um terremoto no Haiti, né, e aí tem aquela catástrofe,
vários países começam então a se mobilizar para mandar equipes dentro de expertises que os países têm, de engenharia, de resgate, exército para o controle, para a disciplina social, enfim. Da mesma forma que isso acontece entre países aqui da Terra, isso acontece entre mundos, entre galáxias, né? Na solidariedade, que é o que rege a lei divina, faz parte. E um outro princípio, o quinto que a gente vai aqui falar, é a comunicabilidade dos espíritos. Que a doutrina espírita ela surge daí, né? Surge exatamente desse processo de comunicação. Mas essa comunicação, é importante que a gente saiba que não é apenas o fenômeno mediúnico em si, né? Porque Kardec vai fazer uma pergunta a 459 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta assim: os espíritos influenciam em nossas vidas, né, em nossos pensamentos, enfim? Aí eles respondem: mais do que imaginais, mais do que supondes, enfim, né? De ordinário, eles é que vos dirigem. Então, nós nunca estamos sós, nós sempre estamos acompanhados, sempre. A questão é, qual é a qualidade da nossa companhia? Né? Porque aquele ditado, diga-me com quem andas, que eu direi quem és, para nós não é verdadeiro. Tanto que Jesus, ele andava, à sua época, com o que havia de pior, né? Na sociedade ali dos marginalizados, tal. E você vai dizer que Jesus, porque andava com este ou aquele, né, não era. A questão é: diga-me o que pensas, né, e eu direi a tua companhia, né? Porque os espíritos não cansam de dizer: o pensamento é tudo. Então nós precisamos estar muito vigilantes, porque por isso que o vigiar e orar, não é a gente vigiar o outro, né, e orar por nós. É o contrário, né? A gente orar pelas pessoas, pela humanidade, e a gente vigiar a nós mesmos, os nossos pensamentos, né? E isso vai servir para todo e qualquer instante da nossa existência, inclusive na utilização de WhatsApp, né? Porque nós temos uma tendência a participar, por exemplo, de vários grupos de WhatsApp. E aí eu sou num grupo de WhatsApp espírita, tal, eu sou ali, bonzinho, né? Ô, meu irmão, bom dia, tal, muita paz. Aí no outro grupo, não, no outro grupo é bagaceira. Aí eu, né, sou outro. E aí a gente lembra Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que é o livro que inicia aquela série que ele vai chamar Fonte Viva, que ele vai dizer assim, que o Cristo não estabeleceu linha divisória entre o templo e a oficina, né? Então a gente não deveria ser um aqui dentro da casa espírita e outro lá fora. A gente precisa prestar muita atenção nisso. É um desafio para nós, para cada um de nós, né? Ele vai dizer assim: é por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa, né? Porque a gente é um aqui e vai ser outro lá fora, né? Então a gente precisa ter essa coerência, né? Diminuir o nosso nível de hipocrisia, né? Que a gente vê tanto isso na questão dos fariseus, dos saduceus, mas nós somos fariseus, nós somos saduceus das nossas épocas. Nós precisamos ter esse cuidado, né? Então, a comunicabilidade, a gente tem isso a todo instante. Nós, muitas vezes, tem assim uma ideia, assim, rapaz, achei a solução para determinado problema. E muitas vezes você pensa que é de você mesmo. E muitas vezes foi um sopro ali, foi alguém que te ajudou, né? Uma entidade que te ajudou. Agora, a doutrina espírita, ela vai nos mostrar que o telefone, pelo menos ainda, toca só de lá para cá, né? Nessa comunicabilidade, né? E aí, nessa relação, a gente tem orientações, né? Nós temos... Porque, veja, Kardec, ele entrevistou, né, inúmeros espíritos, e cada um deles teve a sua importância.
que aí ele vai então trazer, a partir da questão, acho que 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, né? Então você vai ter, da mesma forma, entre os homens, né, levianos, né, o pessoal brincalhão e tal, você vai ter nos espíritos. Porque o que são os espíritos? São homens, são mulheres, somos nós, sem o corpo físico. E aí, só para eu terminar, que aí eu me lembrei agora, quando a gente fala da reencarnação, há algo que eu considero muito importante. Porque na questão 200, Kardec pergunta, tem sexo, né, tem sexos os espíritos, né, ou seja, genitália, né, órgão sexual, ele diz, não como entendeis. Né? Aí pergunta, são os mesmos os espíritos que habitam corpos, né, de homens e mulheres, que reencarnam como homens e mulheres? Sim. Olha, para quem é machão, né, precisa começar a repensar, porque, olha, eu, nesta existência, né, eu nasci como sexo masculino, né, heterossexual, ok. Mas eu sei que a nossa sociedade ela é machista, então o ambiente para as mulheres não é favorável. São muitos feminicídios, são muitas violências pela condição de ser mulher. Mas eu vou votar como mulher. Então, eu preciso hoje ajudar a sociedade a diminuir isso, porque eu, pelo menos, até de forma egoística, posso dizer assim, eu não quero voltar mulher numa situação dessa, eu quero que seja melhor a sociedade. Então, da mesma forma, eu posso vir com uma orientação homossexual e não heterossexual, como eu tenho nessa existência. Né? Então, veja que, para o reencarnacionista, nenhum preconceito ele tem sentido. Né? Então, veja, mas assim, isso é algo que nós todos temos preconceito. Então, a gente precisa o quê? Fazer uma reflexão, tentar extirpar de nós mesmos isso, vendo que não há sentido. Então, se você tem um filho homossexual, né, uma filha transexual em casa, e você está com dificuldade, repense isso. Nós somos espíritos imortais. Né? A gente não deve dar mais valor à carne do que ao espírito. Né? Porque quando Jesus ele vem e traz a parábola do bom samaritano, há um detalhe ali importante, que é o qual? Que aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, tal, ele foi quase morto e ele ficou sem roupa. E é muito importante aqui daí, por quê? Porque a questão colocada não era você reconhecer de qual classe social, de qual etnia. Não, você não tinha como reconhecer aquele homem porque ele estava despido. E é dessa forma que a gente precisa agir, a gente precisa saber. Ah, não, eu só vou ajudar fulano porque só se ele torcer pelo time que eu torço. Né? Independe, né? Eu preciso ajudar aquela velha ajudar sem olhar a quem, né? Eu agora esqueci. Fazendo bem sem olhar a quem. Né? Então, gente, veja como essas questões, elas têm implicações morais, né? Para que a gente reveja a nossa postura na sociedade, na família, né? E com isso a gente tentar melhorar a nossa sociedade. Para finalizar, já passando o tempo, pedindo desculpas, né? Nós estamos num ano de eleição. E aí eu não queria deixar de falar sobre isso. Né? No seguinte sentido, não importa em quem você vota. Né? Todo mundo tem direito de votar. Né? Em 2018, o movimento espírita, assim como o Brasil todo, não passou no teste. A gente se dividiu, a gente se odiou, a gente, né, enfim, não respeitou a vontade do outro. Então a gente precisa prestar muita atenção no que está acontecendo agora, o que vai acontecer. Né? A gente precisa respeitar realmente o outro, exercer o seu direito, né, a cidadania, mas sem violência. Porque o único caminho, aí eu posso dizer com todas as letras, não existe salvador da pátria.
Se fosse para ser um homem a mudar, a salvar, esse teria sido Jesus. Como é que homens imperfeitos como nós somos, eles vão fazer isso? Não vão fazer, né? Então, a gente precisa realmente prestar atenção na questão 625. Qual o tipo mais perfeito, né? Aquele sim. Então, a mudança nossa se dará com a implantação do Evangelho em nossos corações. Aí o homem, uma vez transformado, né, o homem de bem, a mulher de bem, transformará a sociedade. Não terá outro caminho. E aí não adianta você querer justificar, apressar com a violência, né? Porque Judas pensou isso naquele momento. Ele não compreendeu. Ele quis fazer, olha, Jesus está muito devagar, a gente precisa fazer uma revolução. E usou da violência e deu no que deu, né? Então, obrigado, gente, pela atenção de vocês e que a gente possa se rever, né, o mais breve possível. Muita paz. Pronto. Muito obrigada, Paulo, pelas suas reflexões. Muito obrigada. E para a gente não falar mais nada que atrapalhe as reflexões de todos vocês, tá? Eu vou fazer a prece final e aqueles que desejarem receber o passe, fiquem em suas cadeiras, que vão ser chamados pelos números do cartãozinho que entregaram para vocês, tá? E quem já se considera harmonizado, já estiver tranquilo, quiser ir para casa, depois da prece, os meninos vão tocar uma musiquinha e podem ir para casa. E quem quiser ficar escutando o Grupo Infinito Bem, até terminar, também é bem-vinda. Fica convidado, né, não, Thalita? É muito importante quando o palestrante traz para a gente reflexões, né? Eu achei maravilhoso, maravilhosas as reflexões dele, para que na semana a gente vá pensando sobre tudo aquilo que foi falado, que foi dito, né? Nós possamos construir a nossa fé raciocinada, diante dessas reflexões que nós todos temos aqui, a cada palestra. E é esse o convite que o Viana sempre faz a todos vocês, que o Espiritismo faz, refletir para que essa fé nossa, raciocinada, possa construir, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, um espaçozinho um pouquinho melhor, né, nesse planeta. A gente sabe que a regeneração se dá partindo de nós mesmos, não é? Então, vou convidar todos vocês para fechar mais uma vez os nossos olhos, para nós nos religarmos a Deus, né? Porque religião também é religare. E agradecer ao Pai por mais uma noite de harmonia, por mais uma noite de benefícios. Agradecer por podermos estar aqui juntos nesse universo amoroso e bondoso do nosso Pai, nesse momento, nessa casa, um momento que não irá se repetir, é único. Agradecer por termos essa consciência dessa raridade
da raridade que somos nós, da raridade que são os nossos irmãos. Agradecermos pela lei de evolução e de amor. E juntos em uma só mente, em um só coração, vamos pedir ao Pai que ajude a todos nós e a todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram em conflito, presos nas trevas de si mesmo, na escuridão dos corações e mentes ainda ignorantes. Vamos pedir por aqueles que estão nos presídios, espíritos presos na matéria corporal e na matéria das cadeias, nas prisões. Vamos pedir para aqueles que estão com frio, com fome, que eles possam obter não só o pão da carne, mas também o pão do Espírito, para termos a possibilidade de levarmos a esses irmãos, caso possamos, esse pão. Vamos pedir ao Pai que a nossa semana seja de contingências felizes. E se assim não for, porque aqui, onde estamos, nesse mundo de provas e expiações, ainda passaremos por muitas tristezas, que possamos refletir sobre cada momento, para que a gente possa fazer a melhor versão de nós mesmos, ainda apesar dos nossos tropeços. Pedimos a Deus que todos nós possamos retornar aos nossos lares em paz, com alegria e com esperança de que amanhã faremos melhor do que hoje. Que os bons espíritos nos acompanhem e o amor seja o nosso guia. Assim seja, graças a Deus.